O nome da rainha dos deuses, Hera, admite várias etimologias. A ligação à hora, estação do ano, e a interpretação como madura para o casamento é uma possibilidade. O seu culto tem dois centros importantes: o santuário entre Argos e Micenas, onde ela é denominada, segundo Homero, com o epíteto de Hera Argiva, e Samos. Contudo, Hera era largamente venerada como grande deusa. Na sua imagem, ela transporta a alta coroa dos deuses, o Polos, como fazem também Méter, Ártemis e outras deusas. Todavia, há memória de representações mais antigas, anicônicas, na forma de pilar em Argos e de tábua em Samos. Um dos epítetos homéricos é bops, olhos de vaca. Regiões amplas e fecundas com rebanhos de gado a pastar e sacrifícios de bois são seu domínio específico. A relação de Hera com o templo é peculiar. Os templos mais antigos e mais importantes são o templo de Hera. Em Samos, o templo foi construído certamente já no século VIII. Em Peracora havia no século VIII dois templos de Hera, um em honra de Hera Acraia e outro de Hera Limênia. No Heraion de Argos também existia já na altura uma casa para a deusa. Um modelo de templo mostra esse fato. Na segunda metade do século VII, aparece em seu lugar um amplo templo peripteral que ocupava todo o terraço. Este era largamente ultrapassado pela construção mais recente do século VI, em Samos, que permaneceu um dos maiores templos gregos. Em Tirinto, as ruínas da cidadela micênica foram transformadas num templo de Hera, que continha uma imagem da deusa sentada, particularmente antiga. Em Olímpia, Hera teve seu templo muito antes de Zeus. Ao lado da enorme imagem cultual da deusa, sentada no trono, encontrava-se Zeus na forma de uma estátua de guerreiro. O templo e o santuário de Hera Lacínia, em Crotona, no sul da Itália, eram muito famosos. O fato de em Paestum dois dos templos célebres e bem conservados serem consagrados a Hera, do século VI, e o chamado Templo de Posidon, do século V, foi uma descoberta surpreendente. Não muito longe daí, no estuário do rio Sele, encontrava-se um outro templo de Hera, que datava do século VI. Com notória frequência, o santuário de Hera encontra-se fora das cidades, na Argólida, em Samos, perto de Croton e também no rio Sele. Em comparação com a realidade cultual, a imagem de Hera em Homero parece empobrecida e quase se torna uma figura cômica. Enquanto esposa legítima de Zeus, Hera fornece mais o modelo do ciúme e da zanga marital do que de simpatia. Por trás disso está o fato de Hera não se submeter deliberadamente ao mais forte, mas permanecer companheira de pleno direito. O fato de ela ser irmã genuína de Zeus, a filha mais velha do grande Crono, viola o tabu do incesto e sublinha desse modo a sua afinidade segundo o nascimento. Como diz: Tu dormes nos braços do grande Zeus, e é aí que repousa a sua autoridade, mas do mesmo modo, Zeus permanece o marido forte como um trovão de Hera. Zeus teve ligações com muitas mulheres, mas só Hera se senta no trono dourado e empunha o cetro. Ela que oferece o poder real a Paris. A consumação do seu casamento, retratado na famosa cena da Ilíada, é um engano de Zeus, e por isso mesmo o triunfo dela. Graças ao cinto bordado emprestado por Afrodite, ela leva o pai dos homens e deuses a esquecer a sua vigilância na guerra de Troia. O poema diz: Logo que a viu assim, o desejo ofuscou o seu entendimento. E então Zeus a tomou no braço, e a terra germinou de erva a flores, e uma nuvem dourada desceu sobre tudo. Assim se uniram no alto do Ida, na região sagrada. A imagem da nuvem anunciadora de tempestade no cume da montanha, epifania dos deuses dos elementos, é impressiva em virtude da descrição, mas Hera não é terra muda, e sim uma personalidade forte e determinada. A imagem representada na Ilíada do casamento divino exerceu forte influência. Hera é venerada através da recordação deste episódio. Um relevo de terracota do século VII, que representa uma cena enquadrada por arbustos de um homem que dá a mão a uma mulher nua, ao mesmo tempo que lhe acaricia o queixo, provém do Heraion de Samos. Uma escultura em madeira um pouco posterior do mesmo santuário representa Zeus de pé abraçando Hera e, simultaneamente, agarrando seu peito com a outra mão num gesto dominador. A cena é repetida em forma sublimada numa métopa de Celinos do século V e, mais tarde, no friso do Pártenon, Zeus sentado em admiração profunda perante a visão da mulher que, despindo-se, se lhe dirige.
Mitos locais também narram, de outro modo, a ligação divina. Em Eubéia ou em Quinosso, onde este casamento era imitado, durante as festividades sacrificiais anuais, ou na abençoada e distante ilha ocidental, onde amadurecem as maçãs das Hespérides. Como arquétipo do casamento consumado, Hera é em todo lado a deusa das bodas e dos casamentos, ficando a sedução e o prazer carnal a responsabilidade de Afrodite. No mês dos casamentos, Gamelion, são feitos sacrifícios em sua honra e em honra do seu Zeus, Zeus Heraios. Ela é invocada como conselheira do casamento, a que une, e sobretudo como a perfeita, pois o casamento, de certo modo, é o fim e a perfeição de uma vida humana. Em frente do seu templo em Lesbos, tem um lugar concursos de beleza, e Safo faz preces pela proximidade de Hera. Em Olímpia, as mulheres celebram de 4 em 4 anos a sua festa em honra de Hera. 16 mulheres selecionadas, 2 de cada comunidade, presidem as festividades. Hera recebe um peplos novo. As moças correm no estádio, vestindo um quiton curto e com o ombro direito descoberto. O prêmio da vencedora é um ramo de oliveira e uma porção da vaca abatida em honra de Hera. Diz o mito que Hipodâmia instituiu o festival de Hera em agradecimento pelo seu casamento com Pélops. Assim, um coro canta em honra de Hipodâmia e um outro, porém, em honra de Fiscoa, a amante de Dioniso, o qual também é exortado pelas mulheres a aparecer na forma de touro. Uma vez que as mulheres se juntam sob o patrocínio de Hera numa organização própria, imagem inversa da associação de homens no grande festival olímpico, o adversário de Hera, Dioniso, também está presente. A antítese duplica-se. É curioso que na imagem de Hera falta uma coisa, a maternidade. Na verdade, Alceu parece chamar-lhe a origem de tudo, mas ela não tem nenhum filho particularmente querido. O único deus importante que resulta do casamento legítimo do pai dos deuses é Ares, e Zeus refere a ele como o mais odiado dos seus filhos. A par disso, são nomeadas figuras secundárias, como Hebe, que é a flor da juventude, que serve o vinho dos deuses, ou Ilítia, desde sempre venerada, apesar de limitada na sua ação. Hera nunca é evocada como mãe, e nunca é representada como mãe com um filho. Não obstante, ela oferece o peito a Heracles, antes odiado, em sinal de reconciliação. A sua existência como mulher está restringida à sua ligação ao marido, ao seu amor e ao que se passou antes e depois, o casamento por um lado e a separação por outro. Em Estínfalo, Hera tem 3 templos, uma enquanto donzela, outra como a casada e outra como divorciada. O mito descreve, por um lado, o que se passou antes. Como Hera e Zeus se uniram pela primeira vez às escondidas dos queridos pais. A Ilíada alude-o, e a tagarelice das mulheres acrescenta-lhe outros pormenores. Ainda mais original é a história que narra como Zeus se transformou num cuco no monte Tornax, perto de Hermione, para esvoaçar para o colo de Hera. A imagem em ouro e marfim, concebida por Policleto para o Heraion de Argos, empunhava um cetro com o referido cuco. Como pressuposto necessário ao casamento consumado, é atribuída a Hera a virgindade. Por isso, a ilha de Samos deve ter se chamado Partênia, a Virgem, e o rio em braço, perto do santuário, pelo contrário, Partênios, porque foi aí que Hera se casou. Em Hermione também era venerada a Hera Partenos. No rio Canato, perto de Nauplion, Hera, ou seja, a sua imagem, era banhada anualmente de modo que, como se dizia, se tornaria de novo virgem. Depois era de novo reconduzida até Zeus. Toda a informação mais detalhada que temos sobre Hera nunca se refere simplesmente a uma festa alegre de casamento, mas a crises profundas em que a ordem estabelecida se desfaz e a própria deusa ameaça desaparecer. No Heraion Argivo, percebemos essa crise. E a parte as alusões vagas, só na mitologia, na morte de Argos nas mãos de Hermes Argifonte, na fuga de Ío transformado em vaca. A ordem é restabelecida na festa de Ano Novo, Heraia, durante o percurso da sacerdotisa de Hera sobre o carro de bois em direção ao santuário, enquanto os moços fazem uma procissão carregando escudos. Em Samos, a lenda cultual conta o rapto noturno da imagem de culto por piratas, rapto que milagrosamente foi mal sucedido. Eles abandonaram a imagem na praia e deixaram oferendas de alimentos. Os habitantes primitivos de Samos, os cários, procuraram e encontraram a imagem embrulhada com ramos de salgueiro,
e amarraram-na a um salgueiro para que não fugisse mais dali. Por fim, a sacerdotisa purificou a imagem e trouxe-a de volta para o templo. O ritual festivo propriamente dito não pode ser diretamente deduzido dessa ocorrência. Não obstante, se diz que os cários, por seu turno, se coroam com ramos de salgueiro em penitência por terem amarrado a imagem, enquanto os verdadeiros adoradores da deusa, entre eles certamente a sacerdotisa, levam a coroa de louros na cabeça. Assim, o banquete festivo tinha lugar no santuário, sobre ramos de salgueiro, com coroas de salgueiro e certamente na presença da imagem. Um pedestal, certamente para a estátua, foi descoberto entre o templo e o altar, e um salgueiro foi identificado nas imediações do grande altar. A este tipo especial de salgueiro é o ligus, que é atribuído, em geral, um efeito antiafrodisíaco. Por isso, ele é denominado em latim como agnus castus. A interpretação da festividade como purificação, banho da noiva e casamento não nos elucida aqui muito. A perda noturna, seguida da descoberta na manhã clara, violência contra a imagem do deus e expiação, os homens com a coroa dos cários, sentados na esteira primitiva durante o banquete sacrificial dentro do santuário situado muito longe da cidade, é um estado de exceção que faz voltar com tanto mais segurança ao tesmos, a ordem da vida normal, quando a deusa purificada regressa à sua antiga morada. Na Beócia, um grupo de cidades, sob a direção de Plateia, festejava de 60 em 60 anos a festa das grandes Dédalas. Dédalas são figuras de madeira talhadas em tronco de árvores. Durante a festa, uma delas é ornamentada como noiva e transportada com grande pompa a partir do rio Asopus num carro de bois, acompanhada por um guia da noiva, numa romaria de casamento que se dirige para o cume do Citeron. Aí se encontra uma construção de madeira, erigida como um altar, onde, em honra de Zeus, é sacrificado um touro, em honra de Hera, uma vaca, e, por fim, é tudo queimado em conjunto, carne, altar e dédalas. A chama brilha no topo da montanha, e pode ser vista a grande distância. Esta festa do fogo, talvez de tipo minoico, é homerizada através de um mito etiológico. Se diz, então, que Hera se zangou com Zeus e voltou a Eubéia. Depois disso, Zeus enfeita uma boneca de madeira para que esta se pareça com uma noiva e anuncia que vai celebrar o seu casamento com Plateia, a filha de Asopus. Hera acode com as mulheres de Plateia e rasga as vestes da rival, e percebendo-se do truque, explode em risadas. Porém, a sua rival tem de ser destruída, e daí a fogueira e as dédalas sendo queimadas. Plateia é o nome indo-europeu da deusa Terra, e assim, da antiga esposa do Pai Celeste. Consequentemente, por detrás da narração mítica, existe aqui uma sobreposição histórica. Contudo, essa torna-se agora expressão da natureza conflituosa de Hera que não quer o seu marido, mas ao mesmo tempo o quer, alcançando por fim ambas as tendências ao seu fim e servindo a festa destrutiva, em si sinistra, para entreter o espírito dos olímpicos.